Na potenciação de números decimais, quando nós estamos trabalhando com decimais, nós podemos trabalhar dois processos. O primeiro processo seria o básico, né, que a gente já está habituado, que é repetir a base, a quantidade de vezes que o expoente indica, relembrar do processo de multiplicação de números decimais, né, porque sei que propriedade fundamental de uma potenciação, repetir a base, que é 0,7, duas vezes, quantidade de vezes que meu expoente me indica. Nesse caso, vou multiplicar. Para multiplicação decimal, eu vou pegar esses meus dois elementos, 0,7, 0,7, e vou multiplicar por 0,7. Porém, quando eu monto a minha multiplicação, elimina-se as vírgulas e vou multiplicar. 7 vezes 7 é 49. Então, vou subir o meu 4. 7 vezes 0, 0. 0 mais 4, 4. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. No final, a gente soma nossos elementos. Então, vai ficar 9. 4 e 0, 4. 0 ninguém, zeramos. Então, o meu resultado foi 0,49. E aí, eu defino que a minha vírgula vai ser depois do zero, né? Antes do 49, porque eu tenho uma primeira casa decimal, segunda casa decimal, então a minha vírgula vai andar uma, duas, vírgula. Sendo assim, concebemos o resultado 0,49 para o meu cálculo de 0,7 ao quadrado. Esse como um primeiro possível processo. Agora, se eu não gosto de trabalhar com número decimal, fazer o cálculo por número decimal, um outro processo possível é de transformar essa minha base decimal em fracionária. Então, tendo como 7 o numerador, e como eu tenho uma casa depois da vírgula, eu posso transformar essa fração em uma fração decimal. Uma casa depois da vírgula quer dizer que o 7 foi dividido por 10, fração decimal. E aqui eu vou trazer o meu expoente 2, sabendo que 7 ao quadrado é 49, como já trabalhamos no vídeo anterior, né? Eu trabalho com o número fracionário. O meu expoente vai valer para o numerador e denominador. 10 ao quadrado é igual a 100. E agora eu efetuo a minha divisão. Lembrando que se eu tenho um número, uma fração decimal, centesimal, milesimal, eu não preciso efetuar a divisão. É simplesmente observar e contar as casas. Eu tenho 2 zeros. Então, o que eu vou fazer? Se eu tenho 2 zeros, eu vou contar um zero, uma casa. Outro zero, outra casa. E coloco a vírgula após essas duas casas. Porém, como não existe o número vírgula 49, nós temos que acrescentar um zero para dar sentido a esse número. Então, conquistamos o mesmo resultado, tanto no processo de multiplicação de número decimal ou trabalhando com o número fracionário. Transformamos o decimal em fracionário e aí trabalhamos e conquistamos o mesmo resultado.